Normalmente algumas franquias de jogos são jogos solos, só a franquia e é isso. Porém de vez em quando surge uma coisa incrível chamado crossover. Está tudo uma delícia. Dificilmente um jogo crossover é ruim, simplesmente existem muitas uniões sinistras no mundo dos jogos que geraram crossovers incríveis. A maioria que cruzou pelo meu caminho eram jogos incríveis. Bom, a maioria são de luta, mas é aquilo, crossover é crossover. Então nesse vídeo irei falar desse tema sugerido por um dos inscritos. Então já deixe o gostei, compartilhe, comente e se inscreva, pois hoje temos os melhores jogos crossovers. Novamente é hora da questão: vocês são time Xenomorfo ou Predador? Diferente daquela atrocidade de Alien vs Predador de PSP, Alien vs Predador de arcade é um jogo insano de bom. Alien vs Predador é um beat'em up, ou briga de rua pra quem não manjar, onde você controla 4 personagens sendo 2 predadores, um sendo um guerreiro e um caçador, e 2 soldados ciborgues, sendo a Tenente Lin e o Major Dutch, que definitivamente não é o Arnold Schwarzenegger. Confia, que começam a lutar contra uma invasão de xenomorfos. A gameplay é bem básico, mas ela é boa, sendo um botão de pulo, um de ataque e um de tiro. Isso sem contar que o jogo possui diversas armas para se usar, os gráficos são bem ótimos, sendo bem detalhados. A trilha sonora até que boa, lembra um pouco Metal Slug. Isso sem contar que esse jogo possibilita até 3 jogadores, esse jogo chega a ser um passeio no parque, se for comparar com aquele troço do PSP. Se duvidar, esse é o único comercial que os estadunidenses realmente acertaram. Bom, eu estou usando a atualização Smash Remix, já que meu celular não roda os Smashs atuais, mas é uma atualização massa. Super Smash Bros. Se duvidar, é o primeiro exemplo de jogo crossover mais famoso, e também o primeiro exemplo de jogo de luta arena, simplesmente o jogo crossover da Nintendo, que por sinal é bem divertido de se jogar. Mas falando do Smash Remix, além dele trazer muitos personagens, até personagens que nem tem no Super Smash normal, possui diversos modos, mapas novos e músicas novas. Os caras responsáveis pelo remix são bravos demais. Isso sem contar que eles aparentemente estão sempre fazendo mais atualizações do jogo, simplesmente massa o que eles fizeram com o Super Smash Bros. Original de Nintendo 64. É basicamente um jogo novo. Geral nesse jogo possui cabeça de caixa d'água. Esse jogo simplesmente é lotado de referências dos jogos da Capcom. É tanto personagem nos cenários que simplesmente estão esquecidos. Super Gen Fighter Mini Mix, ou Pocket Fighter, é basicamente uma versão mais simples e tranquila de Street Fighter, tendo poucos personagens jogáveis, mas todos carismáticos pelo desenho chique. Esse jogo ele é um crossover leve, já que ele traz 3 personagens e Darkstalker e Suma de Rei Art, mas o destaque são as várias referências, tanto em golpes dos personagens e nos cenários, tendo um monte de coisas da Capcom. Em questão de gameplay é simples, golpes mais fáceis de serem executados, mas o destaque são as gemas que evoluem os especiais, os gráficos são ótimos, e a trilha sonora também é ótima. Definitivamente não tenho o que reclamar desse jogo. Sujeito a linchamento coletivo, recado dado. The King of Fighters é uma franquia que passa despercebido como um crossover, mas por incrível que pareça é. Bom, achou que eu não preciso dizer que KOF é bom. A SNK é uma empresa que sabe como fazer jogos bons. Uma das grandes franquias de jogos de luta. Gameplay massa demais. Gráficos impecáveis. Trilha sonora incrível. E personagens icônicos. Mas sobre o tema do vídeo, como disse antes, KOF é uma franquia que passa despercebido como crossover e até como spin-off de tão bom. Esse jogo reúne diversos personagens de outros jogos de luta, como Fatal Fury e Art of Fighter, ou até mesmo de jogos que nem são de luta como Psycho Soldiers ou Iron Tank, junto com personagens originais do jogo, isso sem contar a história da franquia, que é simplesmente incrível. É algo que eu penso como The King of Fighters não possui uma adaptação em anime, ainda almeja uma adaptação fiel aos jogos. Se a Disney não tivesse tanta frescura hoje em dia, poderíamos ter um novo Marvel vs Capcom. A franquia Marvel vs Capcom, se duvidar, foi o primeiro jogo crossover que eu joguei, especificamente o Marvel vs Capcom 2. Nesse caso eu irei falar do 2, já que foi o que eu mais joguei, e também porque na minha opinião é o que mais trouxe personagens, principalmente da Marvel, que ninguém conhecia. São muitos personagens tanto da Marvel e tanto da Capcom. A jogabilidade é ótima demais, os gráficos são incríveis, tanto a pixel art dos personagens, tanto os cenários 3D. Porém assumo que os cenários poderiam ser referências dos jogos da Capcom e do universo Marvel. A trilha sonora é incrível demais. E novamente falando dos personagens, até que é uma ótima seleção, trazendo franquias um pouco esquecidas da Capcom como Darkstalkers, Cyberbots, ou os personagens não muito conhecidos pelas pessoas que não liam as HQs da Marvel. Não tem como quando Capcom quer fazer um jogo ela faz um jogaço. What?
Eu quero saber o que ocorreu no escritório da Capcom na hora de fazer esse jogo. Não sei. Kanban Speak é um jogo curioso de ação e tiro, onde em um rolê bem aleatório, nós temos o Charlie Nash, o Kami de Street Fighter, a Boleta de Darkstalkers, o Mega Man e o Arthur de Ghosts and Goblins, que por algum motivo nesse jogo ele virou um Digimon, ou seja ficou massa demais. A gameplay é simples, você tem 2 botões de tiro, um de ataque corpo a corpo, um de poderes, e um de especial. Em questão de gráficos são até que ótimos, a trilha sonora é boa, o meu único porém é que as missões são simples demais, se resumem em atirar em um monte de inimigo até aparecer o chefe. E assim segue o jogo, possui fases que mudam um pouco, mas é aquilo um pouco. Mas não vou mentir que eu gostaria de um remake deste jogo, ou um relançamento, já que esse jogo só tem pra arcades mais avançados, e pro Dreamcast. Bom, essa foi a lista de melhores jogos crossovers. Acabou aparecendo alguns já conhecidos e alguns até que não, mas é isso. Então deixe o gostei, compartilhe, comente e se inscreva. Espero que tenha gostado e até mais.